Tem uma pergunta que aparece quando a gente menos espera. E ela não vem no meio do dia. Ela vem no silêncio. Será que eu sou uma pessoa ruim? Bom, eu sou MW e hoje eu queria conversar com vocês sobre culpa e toda essa sensação da gente achar que é um monstro, quando talvez a gente só esteja no meio de um processo de crescimento. Porque crescer não é bonito, mas é necessário. Existe um tipo de culpa que ninguém vê. E não é a culpa que os outros jogam em você. É a culpa que você joga em si mesmo. Aquela lá que aparece de madrugada, quando você lembra do jeito que você falou, do jeito que tratou alguém e do que poderia ter feito diferente. E no meio desses pensamentos vem aquela pergunta perigosa: e se eu for uma pessoa ruim? A gente erra e começa a confundir erro com identidade. Mas errar não é a mesma coisa que ser um monstro. Às vezes é falta de maturidade. Às vezes é falta de base. Às vezes é só estar aprendendo sozinho. Bom, e um rápido paralelo aqui é sobre o Itadori, que ele carrega dentro dele algo que destrói as pessoas, algo que machuca e que causa morte. Só que mesmo assim ele não quer ser aquilo. Ele sente culpa, sofre, se questiona se deveria existir. E tem momentos em que ele olha para o que aconteceu e pensa: se eu não estivesse aqui, isso realmente teria acontecido? E é exatamente esse tipo de pensamento que pesa. Porque quando tem algo ruim perto da gente, é muito fácil transformar isso numa identidade. Sentir culpa não transforma ele no vilão. Muito pelo contrário. Se ele fosse um monstro de verdade, ele não sentiria nada. Ele escolhe continuar lutando, mesmo odiando o que carrega, mesmo estando quebrado, mesmo sendo diferente daquilo que está dentro dele. E é isso que importa. Porque o que define ele não é o que ele carrega, é o que ele decide fazer apesar disso. Talvez com a gente seja assim também. Às vezes a gente carrega erros, versões maturas e atitudes que machucaram alguém, mas isso não define quem você é. O que define é o que você escolhe fazer depois que percebe. Enfim, voltando aqui. Onde isso mais pesa é nos relacionamentos. Porque ali envolve sentimento. Envolve alguém que confiou em você. Talvez você não tratou da melhor forma, porque foi frio, porque não demonstrou, ou não conversou quando algo estava incomodando. Não porque você queria machucar, mas porque você não sabia o que fazer melhor naquela fase. E muitas vezes você só entende isso depois que perde. Você começa a pensar: podia ter sido mais paciente, eu podia ter ouvido mais, eu podia ter valorizado. E a culpa vira um rótulo. Mas existe uma diferença enorme entre maldade e imaturidade. Maldade é saber que você está ferindo alguém e continuar por prazer. Imaturidade é perceber tarde demais. E se você se sente arrependido e reconhece, isso não é postura de monstro, é consciência. Uma pauta importante aqui também é o ambiente onde a pessoa cresceu, porque nem todo mundo teve exemplo de diálogo saudável, nem todo mundo viu os pais demonstrando afeto, e nem todo mundo aprendeu a resolver conflito na conversa. Às vezes você cresceu no grito, no silêncio, na indiferença e prometeu: eu nunca vou ser igual. Mas ninguém te ensinou como ser diferente. Então você tenta aprender sozinho, mas no caminho você erra, porque quebrar ciclos sem referência dói. Mas errar tentando ser melhor não te transforma em um monstro. Só significa que você está construindo algo que nunca te ensinaram. Então tenta ver isso como um processo, algo que não é instantâneo, mas algo que você tem que batalhar para conseguir, que é finalmente ser alguém melhor. Às vezes você foi orgulhoso ou se afastou porque não sabia conversar, mas aprender a se relacionar faz parte do processo de amadurecimento. A gente aprende vivendo.
E viver inclui errar. E idade também importa nisso que a gente tá falando. Mas não do jeito que todo mundo pensa. Se você tem 14, 15, 16 anos, você ainda tá aprendendo a lidar com a emoção. Seu cérebro ainda tá se formando. Isso não é desculpa para machucar ninguém, mas explica por que você ainda reage mais do que reflete. Agora, se você já é adulto, 25, 30, 40 anos, a maturidade deixa de ser só um processo e começa a ser responsabilidade. Você não pode usar a juventude como justificativa eterna. E crescer significa assumir que já passou da fase de só entender o erro e entrou na fase de corrigi-lo. Porque errar faz parte da idade, mas evoluir faz parte da escolha. Não importa se você é adolescente tentando entender o mundo ou adulto tentando consertar o que nunca aprendeu em casa. O que importa é, você está disposto mesmo a ser diferente do que foi? Porque a idade, ela explica até certo ponto. Mas a atitude, ela transforma totalmente. Um monstro não se responsabiliza. Um monstro não cresce. Um monstro não muda. Ele só repete. Então, se você sente culpa, reconhece seus erros, e se você quer quebrar padrões que te machucaram, então você não é um monstro. Você é alguém no meio de um processo. E esse processo não vai ser bonito, não vai ser perfeito e muito menos limpo. Mas vai ser humano. O que te define não é o erro que você cometeu, é a decisão de não continuar sendo a mesma pessoa depois dele. E isso já é mudança.